Bom, meus queridos, enquanto a gente ajusta os aspectos técnicos aqui, só para dizer que estamos começando uma série de lives aí que tem a ver, né, com as epidemias que mudaram a história. E hoje nós vamos ter aí a participação do Israel Sayão, que, né, é filho, mas também é advogado, pessoa que viaja e conhece o mundo todo, e que tem aí participado, tendo trabalhado também bastante a área histórica e conhece bastante do assunto, e a gente talvez não tenha muito bem a ideia, né? Mas até na própria Bíblia você tem a realidade das epidemias que marcaram e mudaram o cenário da história, né? Nós temos a epidemia que envolve as pragas do Egito, né, claramente definido lá, conforme diz o livro de Êxodo, e também nós temos outras questões aqui envolvidas nesse cenário. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui para conseguir alinhar um detalhe sobre o assunto. Então vamos fazer o seguinte, a nossa live hoje vamos fazer de uma maneira diferente. Eu vou falar durante um certo momento e aí eu vou passar o celular aqui para o Israel e ele vai falar um pouquinho sobre o assunto. Vamos fazer a live aqui numa sintonia mais próxima. Vamos ver como é que a gente ajusta aqui em função das dificuldades de ordem técnica. Vamos lá? Eu quero começar dizendo o seguinte, que existe na história da expansão da fé cristã. Você vai se lembrar, a fé cristã primitiva começa no contexto judaico, hebraico, na terra de Israel, e isso se expande dentro do ambiente do Império Romano. Esse Império Romano é um império absolutamente marcado pelo paganismo e de extensão territorial em torno de todo o Mediterrâneo, e esse contexto do Império Romano é um império bastante diferente, né? É um império em que a gente vai ver que, apesar de ser o Império Romano, ele é de cultura predominantemente grega. E esse ambiente grego vai ser a grande base para o mundo grego cristianizado primeiro, que vai ser conhecido depois por Império Bizantino. E Império Bizantino é uma das áreas assim muito importantes da história antiga e tem muito a ver com o cristianismo, com a sua trajetória histórica. E pouca gente imagina que aquilo que a gente tem na história está relacionado diretamente com o acontecimento das epidemias. Então, neste momento, diretamente aqui da nossa conexão da Biblos Viagens com Luiz Sayão, eu vou passar agora ao Israel, que vai falar um pouco sobre a caminhada do Império Bizantino e que história é essa de epidemia, conexão diretamente da história agora. Israel Sayão, de Sayão para Sayão, não saiam daí porque a coisa vai ficar animada. Boa noite a todos, estou vendo os comentários aqui do pessoal, um monte de abraço, muito bom falar com vocês. Pessoal, o assunto da noite hoje é epidemias que mudaram a história. A gente teve uma pequena epidemia tecnológica que eu não consegui de jeito nenhum entrar na live com o meu celular, então meu celular é meio bizantino. Mas vamos lá, o assunto hoje é uma coisa interessante, muita gente aqui já viajou com a gente para Israel com a Biblos, e a história da terra de Israel ela é muito antiga, mas especificamente no ano 541 aconteceu uma coisa que mudou totalmente o ambiente. Que nem o Sayão falou sobre o Império Bizantino, né? Aconteceu uma coisa chamada Peste de Justiniano. Muita gente conhece a peste bubônica que matou quase metade da população europeia, 1/3 na Idade Média. Ela, na verdade, vem da região entre a China, Quirguistão e Cazaquistão, e ela transformou absolutamente a história humana, especificamente a região do Império Bizantino. Essa transformação acontece 5 anos antes da peste, em mais ou menos 536, teve uma mudança climática global que atingiu a produção alimentar desde a Irlanda, Papua Nova Guiné, México, Egito, o mundo todo foi atingido e reduziu drasticamente a produção agrícola. Isso fez com que alguns povos
mudaram de posição. Os hunos estavam saindo da região da Ásia e invadindo todo o norte da Europa já fazia uns 100 anos. E a Rota da Seda que conectava, né, a China com o Império Romano Oriental Bizantino, que nem semelhante a hoje Nova York, Londres, os aeroportos globais, Constantinopla estava interconectada. Então eles trouxeram uma doença nova que atingiu o Império com milhões de pessoas, bem no auge das conquistas de Justiniano, né? E daí vem uma primeira pergunta que acho que eu vou até jogar para o Saião, que é a grande pergunta. A gente tem um grande império cristão, tem cruz na bandeira, eles professam uma fé, o governo está apoiando Jesus em teoria, e de repente acontece uma coisa que está fora do controle do ser humano, vem importado uma doença que vem da Ásia, e ela vai mudar para sempre a história da região de Israel. Saião, o que você tem para me dizer sobre isso? Muito bem, Israel, excelente aí as suas considerações históricas, e olha, é interessante, a gente vê aqui que é impressionante, é surpreendente, mas essa epidemia, né, que começa no ano 541 e chega, e ela vem aí da Ásia Central, envolvendo a área de hoje que tem a ver com o Cazaquistão, com China, né? Não é que só a China é um lugar de pandemias e coisas desse tipo, né, e de contaminação, mas é verdade, uma coisa para a gente entender, né, que a sabedoria bíblica sempre dizia que a gente devia tomar um certo cuidado, né? Veja os cuidados de Levítico na questão da higiene, aquilo que nós temos lá na própria lei de Deus, né? E em alguns ambientes isso não era tão considerado, e quando as pessoas iam de uma região para outra, aí você traz micro-organismos que não são conhecidos. Então, assim, essa realidade de proximidade de grupos diferentes, né, sem cuidado adequado, sempre foi um grande problema. Agora, o que acontece? Esse império bizantino, né, é um império que aí a gente vê a questão da teologia, né, que você tem o caminho do pensamento grego recebendo a fé bíblica original e trabalhando a teologia e a cristologia que a gente conhece na história, né? Mas o que vai acontecer nesse cenário, né? Esse ambiente, esse cenário acabou assim trazendo alguns problemas, por exemplo, associando a fé diretamente ao poder, né? Associando a ideia de que a fé cristã, especialmente depois de Teodósio, a partir do final do IV século, ela se tornou muito mais político-religiosa, né, do que uma fé propriamente pautada nos primeiros discípulos de Jesus. E aí, então, a gente aprende duas coisas importantes na teologia. Primeiro, não é verdade, né, que porque as pessoas têm um rótulo religioso, até mesmo de cristãos e cristãos, vamos dizer, supostamente fiéis, que eles estão devidamente, assim, vamos dizer, impedidos, né, de ter qualquer tipo de coisa. Esse raciocínio não é correto, né? E, segundo lugar, é que a gente deve entender que nem sempre as faces da cristandade necessariamente refletem aquilo que tem a ver com a simplicidade do Evangelho de Jesus. Mas o que a gente não tem ideia é como esse acontecimento, que Justiniano, Israel estava falando, né, ele é do VI século, né, a epidemia ele falou de 541, o auge do império vai ser em 565, nessa época tem outros elementos no cenário acontecendo aqui, que vai impactar tremendamente a região do Oriente Médio, né, a região de toda a questão ali em torno dos Balcãs, do mundo grego, da Anatólia Antiga, e o nosso conhecedor maior de história, que é o Israel Saião, vai continuar nos dizendo agora quais são as grandes mudanças, impactos e o que acontece, especialmente que tem a ver com Jerusalém, com a terra de Israel, que é o nosso lugar mais querido de todos que tem viajado com a gente. Diretamente para vocês, Israel Saião na sequência. Opa, pessoal, então vamos para a história, vamos para a parte mais divertida. Bom, a ideia é a seguinte:
pensando um pouco no que aconteceu no contexto, uma coisa para facilitar a compreensão, a gente sempre fala que o Império Romano ele caiu em 476, mas vamos imaginar o seguinte, tem duas fontes de Wi-Fi. O Império Romano Ocidental tinha uma rede de Wi-Fi, o Oriental tinha outra. Só cai a rede do Ocidental. Significa que sobra metade do Império Romano. E não é qualquer metade, era a região mais rica. O que o Sayão falou, a Anatólia, a Grécia, o Egito, eles tinham muito mais recurso financeiro. Para vocês terem uma ideia, a Itália era a província mais rica do Império Romano. A segunda era o Egito. Porque os nossos queridos portugueses que colonizaram o Brasil, eles tentaram ter acesso às Índias, porque é onde tinha um comércio. Só que esse comércio ele era muito antigo, desde a antiguidade, da época dos gregos e romanos. E a província que controlava esse comércio era o Egito. Então era muito importante manter o poder. Daí a grande pergunta é como que um império tão poderoso, que nem o bizantino, que professava uma fé que não necessariamente era adequada com o comportamento, digamos, que Jesus tinha proposto, como que eles vão se sucumbir? Essa peste bubônica, ela atinge o império no auge do seu crescimento. Então, o Justiniano, famoso porque até hoje no direito se estuda, o direito romano é o código final que Justiniano estabeleceu. Esse império era muito rico, tinha muita tecnologia e muito poder. E eles estavam reconquistando o Império Ocidental dos ostrogodos e de outros povos germânicos que tinham conquistado do Império Romano Ocidental. Então, esse Império Bizantino estava crescendo. Desde a Antiguidade, antes de Alexandre o Grande, sempre teve conflito entre povos europeus na Grécia e os persas que vinham da região do Oriente Médio. E até na época dos bizantinos, o principal inimigo de Roma e depois de Constantinopla era o grande Império Persa Sassânida. E a capital deles, que hoje é conhecida como Bagdá, sempre lutava para quem ia ter o controle da região do Levante, da região que na época era considerada território, foi nomeado pelos romanos como Palestina. Era uma província gigantesca que tinha hoje a terra de Israel, o sul do Líbano, parte da Síria e parte da Jordânia. Essa região estava sendo tentado ser conquistada tanto pelos bizantinos quanto pelos persas, mas ficava na mão dos bizantinos. Essa peste chega e ela vai ser crucialmente terrível. Ela vai conseguir matar 300 mil habitantes da cidade de Constantinopla, que era basicamente 50%, e os estudiosos eles não concordam 100%. Tem números que variam de 25 a 100 milhões de mortes num período de 200 anos, e tem números mais baixos na faixa de 15, 20 milhões. Mas ocorreram muita morte e ela transformou para sempre o império. Daí entra um integrante novo na história. Com essas mudanças políticas enfraquecendo o Império Persa, com essa peste, enfraquecendo o Império Bizantino, de 541, em menos de 100 anos, vão surgir novos integrantes, que são a unificação dos povos árabes, que tinham se tornado islâmicos recentemente, com Maomé, em 622, eles vão começar as invasões, vão começar as conquistas, e em menos de 100 anos, Jerusalém vai cair e está sob domínio islâmico. Então é muito interessante pensar que um reino cristão, ele sofre com uma pandemia e depois vai chegar, o mundo islâmico vai conquistar todo o norte da África, vai conquistar mais da metade dos territórios que pertencia ao Império Bizantino, e a nossa amada cidade de Jerusalém vai ser transformada. O Domo da Rocha, que hoje é aquele domo dourado que o pessoal conhece nas fotografias mais famosas, vai ser construído menos de 150 anos depois do início da pandemia. Só que ainda durante a duração da pandemia, porque ela só vai terminar perto do final do 8º século, por volta de 767, 770. Então, entra um novo integrante, e todo mundo que conhece o Oriente Médio sabe que até hoje é uma das características fundamentais que identificam a religião nova islâmica que vem, e a conexão com essa rota da seda e o comércio passa para o domínio deles, e o Império Bizantino, tão poderoso, fica extremamente fragilizado, ao ponto de 300 anos depois eles pedirem a ajuda dos amiguinhos na Europa para causar umas cruzadas para tentar retomar o que eles perderam exatamente nesse período. E pensando que como uma pandemia consegue totalmente destruir rotas comerciais, aeroportos no dia de hoje, na antiguidade, quanto mais avançado e conectado fosse um reino, maior a fragilidade para uma pandemia. Então Constantinopla era basicamente um aeroporto na antiguidade de tanta conexão.
e foi a principal cidade que transmitiu a doença. Os bárbaros germânicos na Europa estavam mais protegidos, porque não tinha rota, não tinha conexão. Então, é um cenário onde a tecnologia fragiliza o ser humano e a doença se alastra de maneira descontrolada, e um império tão poderoso, bizantino, sucumbe a uma grande ondas de invasões islâmicas, vão alterar absolutamente esse cenário e vão destruir depois o Império Sassânida, vão, com o tempo, derrotar também os bizantinos, e vão chegar até a Península Ibérica e transformar a história de Espanha e Portugal também. Tudo isso foi muito impactado por uma pandemia no ano 541, que foi a pandemia mais registrada, mais bem catalogada na Antiguidade, por ter acontecido numa região de domínio romano. E o próximo assunto vai ser Procópio. Mas antes de falar sobre Procópio, eu vou consultar aqui o mestre Saião para ver se esses desdobramentos mudou o cenário. De repente agora, a terra que era dos judeus, que depois passou para vários impérios, colocaram uma cruz, professavam a fé cristã, de repente tem lua para todo lado e mudou um pouco o perfil da galera. O que está acontecendo? Pois é, Israel é a nossa enciclopédia de história aqui, com muita informação detalhada para a gente aprender muita coisa. O que a gente descobre nesse cenário? Veja, a Bíblia vai nos informar que Deus é o Senhor da história, e que muitas vezes, por propósitos que nós não entendemos, essas situações representam, às vezes, uma espécie de juízo de Deus que interfere nos caminhos humanos, e isso interfere tanto naquele contexto de pessoas que estão dentro do âmbito da relação de aliança com Deus, as pessoas de perfil religioso dentro da cristandade, e as pessoas que estão fora, né? Isso quer dizer que os caminhos da história são impactados por intervenções divinas que mostram a limitação do poder humano e a incapacidade de determinar o seu destino. E nesse cenário, vale muito a pena a gente ver o que acontece, né, nesse ambiente bizantino. Que ambiente é esse, né? Quando a fé bíblica entra nesse cenário desse contexto helenizado, né, ela vai ter um perfil bastante assim peculiar, né? A gente vai ver nesse mundo bizantino, por exemplo, a magnífica caminhada das construções arquitetônicas tentando representar o sagrado, né? Todo mundo que já viajou com a gente pela antiga Constantinopla, a atual Istambul, vai ver a famosa Águia Sofia como uma expressão assim única, né, dessa arquitetura bizantina que trabalha essa relação do sagrado. É interessante como a gente vê essa realidade da metafísica do mundo grego, né, entrando em contato com a revelação bíblica e construindo uma teologia dessa época. A gente vai ver a discussão da representação do sagrado, né, que é expresso nos mosaicos bizantinos, que um céu dourado que remete à realidade metafísica, com aquele tipo de expressão, né, que tenta remeter a um elemento pacífico, metafísico especial, com uma arte muito peculiar, né? É a domesticação do mundo greco-romano em contato com o elemento sagrado que vem através da revelação que tem origem hebraica. É um negócio muito interessante. E esse grande império extraordinário, o Israel mostrou, né, aqui pra gente, falou sobre as duas asas. Ele, como ele é meio estranho, tem umas ideias esquisitas, ele falou de rede de Wi-Fi, né? Quase que eu tomei o celular dele na hora aqui. O rapaz é complicado, né? Mas vamos ver o que a gente resolve aqui no final da live, depois a gente vai conversar. Mas o que vai acontecer é que esse mundo, na verdade, é dividido, né? Você tem o mundo oriental, né, grego, bizantino, e o mundo latino do outro lado, né? E aí nós temos dois mundos que caminham numa direção teológica diferente. Enquanto vem o impacto do Islã, né, a novidade do jeito de lidar com o sagrado a partir de uma perspectiva árabe da realidade, você vai ver, por exemplo, que o mundo grego vai estar debaixo de uma influência bastante ligada a Platão, e o mundo latino, por incrível que pareça, vai acabar tendo
uma influência maior de Aristóteles. E como nós temos uma cristandade latina e uma cristandade grega com contornos culturais específicos, esse pessoal vai acabar se desentendendo até que, como decorrência dos elementos políticos e econômicos que a pandemia produziu, isso vai ter desdobramentos históricos teológicos, porque essa situação vai trazer um desconforto histórico e econômico que vai mexer com os interesses daqueles que estavam dominando o Mediterrâneo, e agora com o novo palco dos muçulmanos árabes chegando também, eles vão acabar tendo uma divisão que vai acontecer em 1054, o famoso cisma, que vai dar origem à distinção entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, marcando a cristandade. Portanto, a gente entende essa realidade bizantina, e o que a gente não percebe, né, e que aí é muito importante a gente estudar para aprender isso, é fazer a relação entre economia, política, história e a caminhada do pensamento teológico junto com o filosófico. Mas como eu já falei demais sobre todas essas questões, vamos voltar para o nosso enfoque histórico a respeito dos elementos que envolvem o mundo bizantino e que desdobramentos nós temos, inclusive, para a história da própria Europa, aquilo que vai marcar, né, aí o contexto que, no final das contas, vai atingir a nós, inclusive na realidade brasileira. É impressionante como a história antiga foi moldada pela realidade das epidemias, inclusive influenciando até mesmo a história da teologia. Diretamente do nosso celular para você, Israel Sayão, o homem da história. Opa, pessoal, voltando para um pouco de história na antiguidade. Vamos para falar sobre um jovem chamado Procópio. Ele era um advogado dentro do direito romano, foi funcionário público, ele trabalhou no início com Belisário, que é um general bizantino, e ele vai registrar a história, ele vai acompanhar as conquistas. Lembrando que o Império Romano foi destroçado pela invasão dos bárbaros germânicos, muda o cenário. Então, em Constantinopla, na sede do Império Bizantino, se discute a necessidade de reconquistar esse império. Então, o Procópio vai acompanhar Belisário e até Justiniano em conquistas onde eles devastam de maneira muito, muito horrível a população germânica que tinha, em parte, conquistado, em parte, imigrado para os territórios. Então, a Itália vira território dos ostrogodos, Espanha e Portugal dos visigodos, francos na região da França. E eles vão tentar reconquistar o norte, por exemplo, da África, fica na mão dos vândalos. E os bizantinos conquistam aquele território de forma que os vândalos não são lembrados hoje como um reino que foi positivo, e sim vandalizar. Vândalo é destruir, porque na prática eles conquistaram dos romanos e foram reconquistados com tanta velocidade que eles só foram associados à destruição. Em contrapartida, com o enfraquecimento do Império Bizantino, a referência maior do Ocidente, que é o Império Franco, vai virar o Sacro Império Romano Germânico e vai ser a única força capaz de impedir a continuidade da expansão islâmica dentro da Europa. Mas voltando para o Procópio, quando essa pandemia atinge o Império Bizantino, começa a causar mortes em Constantinopla, nas rotas comerciais, em toda a vida econômica é alterada de maneira significativa. Ele acusa Justiniano de ser tão distante de Deus e tão terrível como ser humano, por todas as atrocidades que ele comete, que ele afirma que isso foi uma consequência divina. A pandemia ela acontece 4, 5 anos depois de pestes que aconteceram na produção de alimento, influenciados pelo inverno. Então, isso atingiu o norte da Europa, atingir a Índia, atingir as Américas. Isso é uma coisa global, alguma coisa associada a uma grande mudança climática naquele período. Ele também, o Procópio, atribui isso à maldade do Justiniano como um ser tão terrível punido por Deus. Átila Uno, que vai conquistar a Europa Ocidental, a Roma Ocidental, também é considerado flagelo de Deus. Então, muitas interpretações são feitas na época que essa pandemia e as doenças e coisas terríveis que acontecem sem a capacidade do ser humano impedir elas,
tem alguma ligação direta com Deus. E como o Sayão falou, cada realidade, seguindo a Platão, seguindo Aristóteles, eles vão lidar com esses problemas e vão ter desdobramentos filosóficos, teológicos diferentes. Cada povo vai ter um desdobramento e vai ir numa direção. E interessante que, por causa dessa pandemia, o conflito histórico sempre aconteceu entre o Império Persa e quem reinava a região da Anatólia, da Grécia, na época desde a Antiguidade, Hitita, Assírio, Babilônia, sempre tem grandes impérios tentando dominar aquela região. E eles sempre lutaram. Isso só acaba quando o Islã chega. E ele acaba porque a pandemia foi tão brutal, tão terrível, que ela enfraqueceu muito o Império Sassânida Persa. 5 anos antes disso, também tinha sido fragilizada pela falta de produção agrícola por causa das variações climáticas. Então, foi uma pandemia tão gritantemente diferente que ela transformou o Oriente Médio para o resto da história, ao ponto do mundo islâmico até conquistar o Império Persa, e os persas são islamizados em decorrência disso. Então isso muda totalmente o cenário, e o que é interessante é que essa pandemia, alguém perguntou, eu vi uma mensagem, são 200 anos, a pandemia começa no ano 541, e ela vai durar no seu auge até 549. Esse vai ser o auge das mortes, vai ser a primeira leva. Ela vai ter uma segunda e uma terceira leva. Ela só vai concluir aproximadamente em 767. Então, não é 200 anos cravado, mas tem registro de mortes e tem documentação de regiões atingidas pela pandemia. Por exemplo, a cidade de Emaús, ela vai ter uma retomada da pandemia durante a gestão islâmica. Então, ela vai transformar o ambiente do mundo greco-romano, do mundo bizantino e da realidade até islâmica, vai ter uma influência muito forte dessa pandemia. Então vai ter avaliação culpando os indivíduos responsáveis, os governadores. No começo, o governador ele representa o poder de Deus. Começou a ter uma pandemia, agora o governador ele é representante do diabo, ele precisa ser punido por Deus. O ser humano busca uma resposta. Esse é um ambiente de muita preocupação, porque por mais que a tecnologia, o fogo grego, todas as bibliotecas, tudo que o mundo bizantino tinha para oferecer, não conseguia descobrir uma pequena bactéria. Demorou mais de 1000 anos para eles conseguirem lidar com esse problema. E o que é interessante, o Sayão falou um pouco desse mundo latino e esse mundo grego. Depois da retomada do Renascimento europeu, os historiadores sempre olharam para a história da Era das Trevas pós-Império Romano como um período de inferioridade intelectual, de muita limitação e povos menos desenvolvidos. Mas o que é interessante é que o Império Bizantino não foi tão fragilizado e ele preservou muita cultura e história. Ele só perdeu poder político, poder militar e território. E o fato deles terem sido fragilizados deixou com que o Império Bizantino, com o passar do tempo, fosse totalmente aniquilado pela força turca, que também vai aparecer da Ásia Central. Os hunos que derrotaram o Império Romano Ocidental vieram da Ásia Central. A peste que vai fragilizar o Império Bizantino vem da Ásia Central. E os turcos, que depois vão gerar a dinastia otomana, vão também vir da Ásia Central e vão tomar conta dessa região como um todo, transformando o espectro político militar. Todos esses desdobramentos é interessante pensar quando a gente vai para Jerusalém, quando a gente visita a terra de Israel, a gente vê tanta construção turca otomana, a gente vê coisa dos persas, a gente consegue ver coisas romanas, tem muita a arquitetura que remete à realidade islâmica, e a gente imagina que uma peste tão rigorosa, uma pandemia que o ser humano não conseguia impedir, conseguiu criar tantos desdobramentos e tanta consequência que mudou uma região por mais de 1000 anos. Então, esse é o nível, uma pequena bactéria que estava escondida, tirando uma soneca, numa montanha nos Himalaias, do lado do Quirguistão, ninguém nunca foi lá. Foi um bendito jovem passar por lá, trazer essa bactéria e colocar na rede de comércio, que o ser humano estava absolutamente submetido a uma transformação que eles não poderiam mais
conquistar. E lembrando, muitas pessoas associam pandemias à limitação de higiene. O que é curioso pensar é que o Império Bizantino era o único império na época que tinha banhos públicos e tinha os melhores índices e melhor tecnologia, comparativamente avaliando, de higiene pública. Então eles tinham uma referência. Nem essa referência foi capaz. Só que porque eles eram muito interconectados por comércio e com ciência, e eles tinham as rotas muito bem organizadas e as estradas, a doença se espalhou muito. Ao mesmo tempo, o reino visigótico e o reino dos ostrogodos, por exemplo, que foi na Itália, em Portugal e Espanha, não tinham as ruas estruturadas, era uma grande bagunça, só que não tinha nenhum banho público. A doença não se espalhou por falta da tecnologia. Então, às vezes, a visão humana que eu estou no controle, que eu tenho a tecnologia, na história a gente percebe que a tecnologia acabou ajudando a espalhar a doença e destruindo o Império Bizantino. E a falta de ordem, a bagunça do Reino Franco só protegeu eles e deu a eles mais tempo para se estruturar. Então, quando veio a onda islâmica, eles aguentaram com uma certa tranquilidade. O mundo bizantino perdeu mais de 70% do seu território. Mas antes de continuar para a reta final da parte histórica, acho que tem mais considerações que o Sayão pode fazer, porque apesar, eu estou começando a ficar com dúvida. O mal, a doença, ela vem, destrói, a história mostra o que a gente faz, como que a gente lida com tanto desdobramento que está fora do controle do ser humano, e parece que a tecnologia não é capaz de lidar com isso. O que a gente faz nesse cenário? Muito bem, Israel, uma boa apreciação de ordem histórica. Vamos aí observar mais alguns detalhes importantes nessa história. Então, vale a pena a gente observar que a gente está falando de bizantinos e da sua glória, de tudo que aconteceu, mas é importante ver essa herança greco-romana. Veja, o Império Romano é qualquer coisa absolutamente impressionante em termos de progresso e desenvolvimento. Esses dias a gente estava numa das nossas viagens e o pessoal estava comentando como o cimento que os romanos desenvolveram, a argamassa, até hoje não foi superado, e o pessoal só começou a entender isso muito recentemente. Como é que a qualidade do que eles construíram é tão significativa. Então, esse Império Bizantino, com elementos, né, de inspiração hebraica a partir da Bíblia, da revelação cristã, vai ter essa mescla dessa sabedoria greco-romana, né, aí, e vai ter construções extraordinárias. E como nós vimos aqui, Justiniano é o auge disso, mas a coisa toda começa com atenção na época de Constantino. E aí você vai entender um pouquinho mais da história quando você viaja com a gente. Porque o Constantino, que se declara como o primeiro imperador cristão, né, a partir do Edito de Milão, lá em 313, ele e sua mãe Helena é que vão tentar determinar os lugares sagrados. Então, quando você visita a terra de Israel e vê como é que o pessoal está falando do Santo Sepulcro, por que eles estão dizendo que isso aconteceu aqui, quem começa essa caminhada, como é que a gente sabe que aqui era a casa de Pedro? É exatamente Constantino no IV século, né? E a gente vai ver isso chegar até mesmo o Egito. Por que designaram aquele lugar como o Monte Sinai, né? E você vê então a expansão que chega no auge na época do Justiniano, e com esse foco geográfico interessante e importante. Você que tem caminhado e viajado com a gente, você vai lembrar, né, e alguns ainda vão ter oportunidade no futuro, quando você está na extraordinária e bela cidade de Istambul, um show de cultura e de história, de tudo quanto é época para a gente visitar, né? Nós temos os nossos guias do coração aí, que estão sempre com a gente, especialmente nessa área. Nós temos a Luísa, lá de Istambul, e o Temístocles, de Atenas e da Grécia, né, que está sempre com a gente. E o que a gente vê? Você vai ver, o Israel falou dos banhos das águas, você vai ver as cisternas bizantinas que estão pertinho da Ágia Sofia. Você vai ver cisternas ainda mais bonitas ali, da época de Teodósio, aí no final do IV século. É muito impressionante a grandiosidade, inclusive a antiga Constantinopla ainda tem ali o que pode ser visto como as muralhas da época do Justiniano. São muralhas grandiosas, impressionantes, e a visita ao Museu Arqueológico de Istambul, por exemplo, revela certas coisas muito
impressionantes e valiosas. E a mesma coisa acontece em outras áreas quando você tem esse testemunho da realidade histórica arqueológica diante dos nossos olhos, quando a gente pode verificar isso de perto. E o Israel mencionou, e tem razão, isso vai trazer toda uma discussão muito grande. Por quê? Porque a comunidade cristã original, né, antes de iniciar esse mundo bizantino que a gente chama de paleocristianismo, que acontece logo depois do contexto da igreja primitiva, o que eles estão imaginando é que o mundo vai acabar rápido. Porque logo qualquer episódio problemático, especialmente na época da dominação romana, eles imaginavam, olha, não tem mais o que fazer. À medida que o tempo passa, surge o que a gente chama de uma reinterpretação da realidade em função dos novos fenômenos. Por isso, é muito interessante a gente ver isso. Você que está ouvindo um monte de coisa toda hora, né, de gente dizendo isso, que o fim do mundo chegou, que o anticristo apareceu, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, porque essas pessoas estão repetindo os equívocos do passado que remetem até a época do Novo Testamento, quando, por exemplo, os tessalonicenses vão dizer que não vão mais trabalhar porque a vinda de Cristo já chegou, e Paulo diz, não quer trabalhar, tudo bem, mas também para de comer. Né? A ideia é muito significativa, e por isso, nesse ambiente, nesse cenário, especialmente em função dos conflitos, em função de doenças, ainda que a epidemia vá se desenvolver mais tarde, a coisa começa lá em Agostinho, né, que vai ser um teólogo tão importante, especialmente na latinidade, né, e vai alimentar o pensamento, que vai chegar até a Reforma Protestante como o elemento fundamental, de discutir o problema do mal. Ele é o primeiro que vai trabalhar nessa área, né? E aí isso vai se desenvolver na Idade Média, vai atingir o mundo judaico. Aliás, o mundo judaico é um mundo muito valioso, extremamente importante, que sofreu muito, porque essa cristandade perdeu o caminho, e na tentativa de, vamos dizer assim, se sentir o povo eleito em detrimento da realidade judaica, passou a praticar um antissemitismo explícito. E os judeus, que tinham hábitos higiênicos provenientes da própria Torá, da lei, muitas vezes se davam muito bem diante dessas epidemias em função do seu comportamento. E, infelizmente, em muitos momentos, desde a época já do segundo século, piorando no terceiro e no quarto, a gente vê um caminho problemático em que os judeus vão sofrer nesse contexto de mistura de elementos grecos, romanos com o cristianismo primitivo, que tem desdobramentos muito ruins e negativos na história antiga. E essa questão do problema do mal, né, como é que a gente entende isso? A gente vai ver que vai atingir a Idade Média, vai atingir a própria discussão judaica. Moshe ben Maimon, o famoso Maimônides, vai discutir esse assunto. E o que eles vão entender? Olha, é verdade. Deus permite o mal, às vezes ele vem como julgamento, às vezes ele tem função corretiva, mas esse mal não é a realidade última, ele não é o fundamento da realidade, e Deus trabalha na história para produzir um bem maior no futuro. Então, esses caminhos da parte de Deus são caminhos didáticos, são caminhos corretivos e são caminhos teleológicos que nos levam a uma referência final de entendimento do que Deus de fato faz na história, e a gente vai ver que, especialmente em função de momentos difíceis, de situações limite, é que muitas pessoas vieram a conhecer a Deus mais adequadamente na história. E vale a pena também mencionar, né, que nesse ambiente bizantino aconteceu um negócio interessante que eu acho que é muito útil para a gente, né? Porque a gente está no Ocidente, né, com essa herança mais latina e que se tornou mais individualista, então a gente sempre pensa numa salvação individual. O pensamento bizantino, olha só, ele pensou em Deus, sabe como? Dizendo que o objetivo da vida é fazer com que nós nos tornemos mais semelhantes a Deus. O enfoque não era tanto soteriológico,
não era tanto individual. É como o indivíduo, na sua caminhada de busca de espiritualidade profunda, se aproximava daquilo que Deus desejava. Então ele tem uma veia assim um pouco mais mística, um tanto valiosa do ponto de vista contemplativo, e portanto ele desenvolveu uma espiritualidade que até hoje a gente pode perceber na tradição monástica desse mundo bizantino. Então você aprende muito entendendo os elementos da teologia, da filosofia, da história, para a compreensão mais completa do que acontece. Mas não vai embora ainda, nossa conversa está muito animada, o Israel vai ter as suas considerações finais aí sobre a epidemia e a história, o que mais ele pode acrescentar para o nosso benefício aqui nessa live produzida pela Biblos Viagem. Aliás, não se esqueça de seguir o Instagram da Biblos e também aí divulgar para que a gente possa ampliar, né, o nosso conhecimento de interação aí através de prestação de serviço para o benefício de todos. Vamos lá agora diretamente com Israel Sayão. Opa, então pessoal, pensando bem aqui, para a gente lembrar, tem algumas informações só para recordando o que a gente falou aqui hoje. Importante lembrar, uma doença veio da Ásia. Essa doença, ela não é difícil tentar classificar que povo, quem que pegou, não tem esse registro. Ela veio da Ásia, ela atinge o império mais rico, poderoso, avançado, com a tecnologia grega, com a tecnologia romana, um império que estava em ascensão, em crescimento, todo dia estava mais forte, conquistando territórios, dominando os povos ao redor. Essa doença vai entrar como uma lâmina, cortando ao meio, fragilizando e dilacerando a estrutura do império. O império frágil vai ser aproveitado tanto pelos bárbaros germânicos que tinham sido atacados e conquistados há 50, 30 anos anteriormente. O mundo islâmico vai transformar absolutamente o norte da África, a Península Ibérica e o Oriente Médio. Com o tempo, os turcos vão tomar a Anatólia e vão tomar a cidade de Constantinopla, hoje famosa Istambul, vai ficar sob domínio deles até a data de hoje, e vão ter uma influência tão forte entrando na Europa que eles vão chegar até Viena, no auge do Império Otomano, e vão chegar até Poitiers, na França, no auge da conquista dos califatos árabes no início da Idade Média. Esse é o primeiro desdobramento. O Sayão fala um pouco sobre os judeus. É interessante pensar dois desdobramentos curiosos, frutos dessa pandemia. Os povos poderosos, os reinos, os impérios, os governos e os exércitos fragilizaram perante a pandemia. Da mesma forma que no desdobramento da história, exércitos napoleônicos, exércitos na Primeira Guerra Mundial, sempre fragilizam. Exércitos é a maior vantagem para uma pandemia. A doença ela espalha que é uma delícia. E, ao mesmo tempo, esse reino cristão fragilizado, surge o movimento do monasticismo na Europa. Muitas pessoas falavam, não faz sentido, o governo é corrupto, não dá pra gente misturar fé com a política, então eu vou juntar meus amigos aqui, a gente vai no meio do mato, fazer um monastério, a gente vai ficar orando e plantando. Por incrível que pareça, o monasticismo ele vai crescer nesse início enfim, na mesma época que começa essa pandemia, e os monastérios são praticamente poupados das doenças por estarem longe das rotas comerciais e por serem autossustentáveis. Isso é muito curioso. As comunidades judaicas que tinham sido perseguidas tanto pelos romanos, depois, quando o Império Bizantino consolida, também persegue muito. Os godos, os germânicos que vieram do nada, não copiaram quase nada dos romanos, mas também decidiram perseguir os judeus. Os judeus ficaram perdidos. O que é interessante é que hoje a gente só vê conflito entre os árabes, a Palestina, Israel, mas naquela época os melhores amigos dos judeus foram os árabes. Eles chegaram, faziam comércio com os judeus e os judeus encontraram segurança e tranquilidade dentro desse reino islâmico que se estabeleceu, ao ponto de que todos esses judeus que ficavam no mundo islâmico, maior parte acabou se concentrando na Espanha, são conhecidos como sefaraditas, e eles vão atingir uma época dourada do Islã. Tem muitos judeus relevantes que estão lendo
textos que foram conquistados dos bizantinos e trabalhando essa ciência e essa filosofia tanto na Península Ibérica quanto no norte da África, a região do Levante e a região depois conquistada próximo da Turquia. Então é muito interessante como uma pandemia, uma pequena bactéria conseguiu acabar praticamente com toda a estrutura de um império em menos de 100 anos. Muda a face, muda a religião, muda o povo que domina. Em mais 100 anos, a estrutura do Império Bizantino está menos da metade do que ela era, e a Europa como um todo, o mundo latino, o mundo que vai ser agora o Império Franco, o Ocidente associado aos reinos medievais, a França, a Inglaterra, a Alemanha, que era esse Império Sacro-Romano-Germânico, e as cidades-estados italianas, elas vão se desdobrar com muito distanciamento desse Império Bizantino, e vai cada vez mais fragilizar, mudando o cenário político global. Quem consegue imaginar que uma pequena bactéria, algumas ações humanas que a gente não imagina os desdobramentos, e tudo que o ser humano tem de tecnologia e de conhecimento e de poder econômico e militar, todos os nossos recursos, nossa segurança não serviu de nada para impedir essa pandemia, e só sobrou possibilidade para as pessoas pensarem em quem causou isso, quem está no controle, quem que é o culpado, e se discutiu isso, mas na hora do vamos ver, acontece a vontade de Deus, os reinos crescem e perdem relevância e não conseguem vencer, a tecnologia que um dia protege, amanhã transmite a doença, e o poder militar que um dia oprime, no dia seguinte se torna é oprimido pelo antigo frágil e civilização inferior que era vizinha. É muito interessante pensar isso. Esse é o principal assunto da noite, era essa pandemia. Tem muitas pandemias, tem muito assunto, a gente vai fazer mais live, tem mais coisa para falar, mas essa foi a primeira pandemia registrada com muito registro histórico suficiente para analisar até hoje. Então, semana passada saiu coisa de Harvard, ainda se estuda os desdobramentos dessa pandemia, ela é muito relevante. Ela é a peste bubônica, a mesma peste que vai transformar a Idade Média e acabar com o feudalismo do jeito que ele funcionava até aquela época. Mas essa é a primeira aparição dela. Ela volta, as doenças gostam de voltar a cada 100, 200 anos, elas aparecem de novo. Então, e ela mudou para sempre a terra de Israel, e até hoje você não consegue visitar a terra de Israel sem ver com seus olhos o que aconteceu e os desdobramentos de uma pequena bactéria pequenininha que devia ter ficado na montanha, mas mudou a história. Então eu vou devolver agora para o mestre Saião para finalizar a nossa live, concluir do jeito que ele sempre faz, né? Que é muito bom. Bom, pessoal, uma grande alegria, um prazer ter você com a gente aí. Eu quero ainda deixar alguns recados muito especiais para todo mundo. Primeiro, que acompanhe a gente. Aliás, acabamos de lançar aí o site luissaião.com.br. Aliás, lá tem coisas interessantes, tem artigos e tem vídeos novos também, que num novo canal de YouTube, e algumas coisas que não tem em lugar nenhum, especialmente ligado ao livro de Salmos e também ao Conversando com Luiz Saião, está lá e você pode ter acesso, né? Nós da Bíblios Viagens estamos orando e colocando diante de Deus, vai ser um momento aí em breve que a gente vai poder retornar às nossas viagens. Temos uma expectativa aí para o final do ano, começo do ano que vem, vamos ter algumas viagens também, vocês são gentilmente convidados, e eu queria apenas encerrar esse momento entendendo um pouquinho mais desse cenário que a gente vê. Primeiro, o que a gente descobre nessa história toda, né? É que por mais que o ser humano se sinta no controle, no poder da situação, na verdade, né, o homem faz planos, mas os caminhos pertencem a Deus. A gente deve entender isso. Segundo, ninguém deve ter a pretensão de achar que por causa do seu rótulo religioso está especialmente protegido de enfrentar qualquer dificuldade. O livro de Jó é uma advertência que mostra para a gente que isso não é verdade, né? Em terceiro lugar, a gente deve entender que o cenário que nos desafia é um cenário que nos deve levar a aprender e a crescer. Você tem a chance de fazer você 2.0. Momento de reflexão, de aprendizado, de crescimento. Nós não podemos, né, sair desse momento do jeito que a gente entrou.
né? Aqui é o momento de crescimento especial. Finalmente, o que a gente descobre nesses momentos de pandemia, que não só é importante o nosso exercício, mas também a nossa atitude de solidariedade e benefício para quem a gente pode socorrer. É interessante nas histórias das epidemias, nos tempos antigos, que algumas pessoas pegavam a doença e eles eram expulsos de casa. Não havia maneira de lidar com isso. E muitos dos que eram seguidores de Jesus pegavam os doentes na rua, sabendo que poderiam ser contaminados, para cuidar deles pelo grande respeito e o valor que se dava à vida humana. Hoje, essa proposta bíblica que começa lá na Torá, se desenvolve pela Bíblia, chega no Novo Testamento, associada ao grande progresso tecnológico que é resultado de colocar o entendimento debaixo da soberania divina, né? Então você vê que a ciência se desenvolve tanto no ambiente judaico-cristão por causa dessa raiz tão impressionante, tão importante. Então nós devemos fazer o possível para ser um caminho de bênção para as outras pessoas. E eu já vou dar um susto no Israel aqui agora, né? Convidando ele para a semana que vem, sexta-feira, no mesmo horário, para a gente visitar o Egito. Prepare-se o camelo, porque o faraó quer dar um abraço em você. Israel, chega aí. Então veja só, na semana que vem vamos ver o Egito, a história das 10 pragas do Egito, como é que era o Egito, qual era o nível de desenvolvimento, qual era a ciência egípcia, que tipo de povo estava lá, como é que é esse negócio. Você vai viajar com a gente para o Egito, entendendo um pouco mais e aquilo que a gente sabe sobre doenças, sobre os médicos egípcios, a sua capacidade e especialmente as pragas do Egito, o que é que a gente tem a dizer, tá bom? Então, abraço para todos, muito obrigado. Nós vamos procurar deixar a live gravada aqui para deixar disponível. Um abração para todos, Deus abençoe e até a próxima aí, juntamente com Israel Sayão, Luiz Sayão, Biblos Viagem. Aquele abraço, até a próxima. Abração para todos. Tchau. Tchau, falou pessoal. Valeu.